Olá, eu sou a professora Vivian Silva e nessa segunda parte da aula de nervos cranianos nós vamos estudar o quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, observe que se escreve com E, trigêmeo, ele recebe esse nome porque ele é formado por três ramos terminais, três ramos mais periféricos, melhor dizendo, do que terminais, que são os nervos oftalmicos para o terço posterior da face, é chamado de quinto 1 ou V1. O segundo ramo é o nervo maxilar, se dirige para o terço médio da face, é o nosso V2, e o nervo mandibular, que se dirige para o terço inferior da face, que é o nosso V3. Então, vemos aqui a formação do tronco, do nervo trigêmeo, a formação do gânglio trigeminal e os três ramos, passando então pelos seus acidentes anatômicos, que correspondem às origens aparentes no crânio. No caso do V1 oftálmico, é a fissura orbital superior, no caso do V2, é o forame redondo, no caso do V3, é o forame oval. É interessante observar que nós já vimos, então, o nervo oftálmico, o V1, já é o quarto nervo que nós estudamos, que passa pela fissura orbital superior, sendo os outros três, o terceiro, o oculomotor, o quarto, o troclear, e o sexto, o nervo abducente. Então, vejam que o V1 do trigêmeo é o quarto nervo que está passando pela fissura orbital superior para atingir os seus órgãos-alvos no crânio. Muito bem. Então, vemos aqui a formação do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo vai ter sua origem nesse grande gânglio, que é o gânglio trigeminal. Esse gânglio trigeminal, ele fica apoiado aqui numa região que nós chamamos de impressão trigeminal, situada no osso temporal. É um abaulamento no osso temporal para alojar o grande gânglio trigeminal. Antigamente, a impressão trigeminal recebia o nome de cavo trigeminal. Nós não usamos mais esse termo foi abolido da versão mais atual da nomenclatura anatômica. Então, eu peço que vocês utilizem esse termo aqui, que é impressão trigeminal. Esse nervo surge dessa região da ponte, na junção da ponte com o cerebelo, que corresponde ao pedúnculo cerebelar médio. É um nervo bastante volumoso. A partir daqui, então, em trajeto retrógrado, nós teríamos o gânglio trigeminal e os três ramos do trigêmeo. Então, nós vemos aqui uma melhor distribuição para o órgão-alvo, o V1 indo lá para o terço mais superior, inclusive uma parte do escalpo, o V2 para o terço médio, o V3 de maneira mais predominante para o terço inferior da face. O nervo trigêmeo, ele é responsável por captar a esterocepção. O que seria a esterocepção? Tato, dor e temperatura. Tato, dor e temperatura. Da face, fronte, conjuntivo ocular, mucosa oral, mucosa nasal, dos seios paranasais, dos dentes, dos 2/3 anteriores da língua e da dura mater. Ele também faz a propriocepção dessas estruturas e ainda controla os músculos da mastigação. Esse daqui é um esquema que mostra um pouquinho da distribuição do nervo oftálmico. Então, o nervo oftálmico tem origem no gânglio trigeminal, passa pela fissura orbital superior, por onde ele vai se ramificar dentro da cavidade orbital, formando o nervo lacrimal, que se dirige à glândula lacrimal se dirige então à glândula lacrimal e à conjuntiva da região. Inerva também a parte lateral da pálpebra superior. O próximo ramo seria o frontal, que se subdivide em nervos supraorbital e supratroclear. O supraorbital se dirige para a parte lateral da pálpebra superior e para o seio frontal, bem como para o couro cabeludo, e o supratroclear passa acima da tróclea, da cavidade orbital, se dirige para a parte medial da pálpebra superior, pele da fronte, pele da raiz do nariz também. E finalmente ele vai formar um nervo, que é o naso ciliar, que se subdivide em nervos ciliares curtos e longos, em nervo infratroclear e nos nervos etimoidais, anterior e posterior. Esses dois aqui invadem a cavidade nasal para inervar
a cavidade nasal sensitivamente, formando então os ramos nasais externos e internos mediais e laterais. Veremos melhor essa distribuição aqui. Então, observa o nervo oftálmico passando pela fissura orbital superior, formando o nervo frontal, formando um nervo lacrimal, se dirigindo para a glândula lacrimal, e o nervo nasociliar, que vai formar então os nervos ciliares longos e curtos e os etimoidais anterior e posterior, bem como o infratroclear. Então, está aqui numa outra visão superior, o gânglio trigeminal, formando o oftálmico, passa pela fissura orbital superior, forma o nervo frontal. O frontal se subdivide em nervo supratroclear e supraorbital, são os dois nervos que estão aqui. Já o naso ciliar, nós vemos ele aqui, formando então os nervos ciliares longos e curtos, nervos ciliares longos e curtos, bem como os nervos etimoidais, anterior e posterior, e o nervo infratroclear. Muito bom. Vemos aqui a abertura da cavidade nasal aberta e vemos aqui chegando o nervo etimoidal anterior e o nervo etimoidal posterior, formando aí os ramos nasais internos, medial e lateral aqui, e o ramo nasal externo. Muito bom. E aqui na face a gente vê os raminhos do nervo oftálmico surgindo, ramos do frontal aqui, o supraorbital e o supratroquear, nervando a pele da fronte, da glabela, da raiz do nariz, e o infratroclear que aqui nervando a pele, principalmente do dorso do nariz. O infraorbital está aparecendo aqui, mas ele já é ramo do nervo maxilar. O nervo oftálmico, como a maior parte dos nervos periféricos, infelizmente os vírus têm afinidade, aqui a gente vê uma infecção por herpes bem exatamente no trajeto do nervo oftálmico nessa paciente. Muito bom. Segundo par é o V2, é o nosso nervo maxilar. Ele então parte, formado no gânglio trigeminal, passa pelo crânio, pelo forame redondo, e ali ele vai então se ramificar. O seu primeiro ramo corresponde ao nervo zigomático, que se bifurca em zigomático temporal e facial, que vai inervar a pele sobre as regiões correspondentes na face. Ele vai então passar pela fossa pitérico-palatina e vai se ramificar profusamente, formando diversos nervos, dando mais ênfase aos palatinos maior e menor, que vão inervar o palato mole e o palato duro, respectivamente, o nervo nasopalatino, que inerva parte da mucosa nasal e do palato, e o nervo faríngeo, que vai inervar a mucosa da nasofaringe e do seio esfenoidal. E ele finalmente forma os nervos alveolares superior-posterior e superior-médio, e posteriormente o superior anterior. Esses nervos alveolares superiores, eles vão inervar os dentes superiores. Os alveolares superiores posteriores inervam os dentes de trás, lá do fundo, que são os dentes molares superiores, bem como o seio maxilar e a mucosa da bochecha da região. O alveolar superior médio inerva os dentes superiores médios, que correspondem aos pré-molares superiores, mas também a mucosa do seio maxilar. E esse nervo, ele vai formar um nervo infraorbital e a partir do infraorbital ele se bifurca, ele se ramifica, formando o nervo alveolar superior anterior, que vai inervar os dentes de cima e da frente, os anteriores, que seriam os incisivos e os caninos superiores. Esse nervo passa pelo forame infraorbital e vai inervar a face, se ramificando em ramos que vão atingir então o órgão-alvo. Conforme nós podemos ver aqui, o nervo maxilar passa pelo forame redondo. O nervo maxilar passa então pelo forame redondo, passa pela fossa pitérico-palatina, que nós contornamos aqui em vermelho, e forma os nervos zigomáticos. Olha o zigomático aqui, se ramificando em zigomático temporal e zigomático facial. Muito bem. Quando ele cruza a fossa pitérico-palatina, ele vai formar os ramos, esses ramos, né,
se ramifica profusamente, nós vemos ali formando o naso palatino, o palatino maior, o palatino menor, né? O naso palatino, os palatinos maior e menor, que vão inervar regiões respectivas do palato mole e da orofaringe. Aqui nós vemos a formação do nervo alveolar superior posterior, que vai ali para os dentes molares e para a mucosa do seio maxilar, formação do alveolar superior médio, que vai para os dentes molares, perdão, pré-molares superiores e também para a mucosa do seio maxilar, e finalmente a formação aqui, olha, do nervo infraorbital, e saindo do infraorbital, este ramo que está aqui é o alveolar superior anterior, que vai inervar os dentes caninos e incisivos superiores. E finalmente seu ramo terminal, que é o infraorbital, saindo aqui na face e se ramificando para a pele dessa região. Aqui conseguimos ver bem o nervo infraorbital surgindo na face e ramificando a pele e a região como um todo. Muito bom. Esse daqui é o diagrama do nervo mandibular. O nervo mandibular passa pelo forame oval para chegar na região da face, na região da cabeça, na qual, passando logo que ele passa pelo forame oval, ele se divide, forma uma divisão anterior e uma divisão posterior. É a ramificação mandibular, o V3, que vai possuir os nervos, a parte do nervo trigêmeo, que são nervos motores. Então, todos esses que eu representei aqui em laranjinha para vocês... Ai, meu Deus, toda hora ele está voltando. Perdão. Todos esses que eu representei aqui em laranjinha para vocês, eles são nervos motores. Eles estão indo para músculo, principalmente os músculos da mastigação, que seriam os músculos temporal, músculo masséter e os pterigóideos, lateral e medial. Esse nervo também, né, na sua divisão anterior, inerva o músculo tensor do tímpano e o tensor do véu palatino. Então, corresponde à parte motora do trigêmeo. Essa divisão anterior, ela tem um único ramo sensitivo, que é o nervo bucal. Buca, pessoal, quer dizer bochecha em latim, tá bom? Então, o nervo bucal, ele inerva a pele da bochecha e a gengiva. Já a divisão posterior do nervo trigêmeo, observem que ela só tem quadrinho azul, porque ela é praticamente toda sensitiva. A gente tem um único ramo, que é motor, esse em laranjinha que está aqui, que vai para o nervo milioide, que é aquele que vai inervar o músculo milioide, aquele que forma o assoalho da cavidade oral, e também inerva o ventre anterior do músculo digástrico. Todos os outros ramos são ramos sensitivos do trigêmeo. Temos ramos meníngeos, temos um ramo que é o nervo auriculotemporal, muito importante, porque vai inervar a ATM, articulação temporomandibular, parte do meato acústico externo, a membrana timpânica e a glândula parótida. O nervo lingual vai inervar os 2/3 anteriores da língua, bem como o assoalho da boca e a gengiva, e finalmente o nervo alveolar inferior, que inervará todos os dentes inferiores. Esse nervo alveolar inferior, ele passa internamente dentro do forame mandibular, por onde ele viaja formando o plexo dental inferior e finalmente ele sai pelo forame mentual e a partir de onde ele vai formar um nervo mentual para inervar os dentes incisivos inferiores e caninos. Muito bom. Aqui nós vemos bem a formação, a origem do nervo mandibular a partir do gânglio trigeminal, passando pelo forame oval e caindo nessa região aqui que nós chamamos de fossa infratemporal. Nessa fossa infratemporal, o nervo trigêmeo, ele vai se ramificar, o nervo mandibular, ele vai se ramificar, ele vai formar uma divisão anterior e uma divisão posterior. Muito bom. Então, aqui a gente vê bem isso, né? Formando essa divisão anterior e uma divisão posterior. Lembrando que a maior parte dos nervos, vou até voltar aqui para vocês poderem relembrar, a maior parte dos nervos motores, eles pertencem à divisão anterior do nervo trigêmeo. Muito bom, a gente vê aqui a raiz motora dele e a raiz sensitiva muito maior. Muito bem, nessa divisão posterior,
Nessa divisão anterior, nós teremos os ramos para os músculos, então ramos temporais, ramos massetéricos, ramos para o tensor do tímpano, para o tensor do véu palatino e assim por diante. Lembrando que esta divisão do trigêmeo, essa divisão anterior, tem um único ramo que é sensorial, que é o nervo bucal, que vem para a mucosa da bochecha. Lembrando que ele não é nervo bucal, não é nervo motor, é nervo sensitivo. Vemos aqui os ramos para o músculo pterigóide medial, para o músculo tensor do tímpano, para o tensor do véu palatino. E da divisão posterior do trigêmeo, mais calibrosa, nós vemos emergindo os ramos meníngeos, vemos o músculo, o nervo, aurículo temporal, lembrem-se que ele vai para a TM, para a parte do meato acústico externo, membrana timpânica, vai fazer toda a inervação sensitiva dessa região. Vemos aqui bem grande o nervo alveolar inferior, o nervo lingual, esse que está passando aqui, um ramo bem fininho, que é o miloióide, que foi ali, ó, o único ramo motor dessa divisão posterior do mandibular, que é esse músculo aqui, olha, que forma o assoalho da boca e o ventre anterior do músculo digástrico. Muito bom. A gente vê aqui bem bonitinho o nervo alveolar inferior saindo pelo forame mentual e formando então o nervo mentual para inervar os incisivos inferiores. E aqui só para a gente olhar um pouquinho da inervação meníngea, que é feita pelo trigêmeo, antes de terminarmos essa parte da aula, que já se estendeu bastante, nós vemos aqui os ramos meníngeos anteriores, inervam essa região mais anterior da meninge, que são ramos do nervo etimoidal, do V1 oftálmico, os ramos meníngeos que têm origem do nervo maxilar, inervam aqui mais a fossa anterior e fossa média do crânio, e os ramos meníngeos com origem do V3, que vão inervar aqui também a fossa média do crânio, tem origem lá no nervo mandibular. E esses mais posteriores aqui, pintados em verde também, são ramos meníngeos recorrentes do nervo oftálmico, vão lá para a fossa posterior do crânio. Esse é um ponto bem interessante de comentar, porque vejam que parte do nervo oftálmico é a inervação da meninge da região posterior do crânio. Então, aqui as setinhas para evidenciar melhor, então, os ramos do oftálmico, que inervam meninges, em laranja, ramos do maxilar, que inervam meninges, em amarelo, ramos do mandibular, que inervam as meninges. Muito bem, encerramos aqui essa parte da aula. Obrigada pela atenção de vocês.